Olá pessoal, vamos seguindo aqui com a unidade 1, duração do trabalho. Já estamos chegando no final. Vamos continuar com períodos de descanso. Hoje nós vamos falar do intervalo entre jornadas e do intervalo entre semanas, que é o repouso semanal remunerado. Entre 2 dias de trabalho, haverá pelo menos 11 horas de descanso. Esse é o intervalo entre jornadas. Quer dizer que é período de indisponibilidade de prestação laborativa. Sendo período de descanso, não há trabalho. Nesse caso, também não há pagamento, porque o intervalo entre jornadas, como regra geral, ele não resulta em pagamento de contraprestação ou de valor qualquer pelo empregador ao empregado. O artigo 66 da CLT estabelece que entre 2 dias de trabalho haverá um período de descanso de 11 horas. Então veja, imagine que um professor deixe o trabalho em um dia às 22 horas. Significa dizer que no outro dia ele só pode voltar ao trabalho no emprego seletista às 9 horas da manhã. Se ele voltar às 7, essas 2 horas, entre 7 e 9, que ele deveria estar em indisponibilidade, elas terão o mesmo efeito do artigo 71, parágrafo 4º, ou seja, a supressão do intervalo entre 2 jornadas também resulta em indenização do período suprimido. Imagine, então, que o professor saiu às 22, voltou para a faculdade privada, seletista, portanto ele, às 7 da manhã. Deveria ter voltado 9. 2 horas terão o efeito do 71, parágrafo 4º, ou seja, indenização acrescida de 50%. Muito bem. Além do intervalo entre 2 jornadas, nós vamos ver daqui a pouco que a lei exige também um intervalo entre 2 semanas, previsto esse intervalo na Constituição, artigo 7º, inciso 15. O que eu quero dizer aqui? Muito importante. Entre 2 semanas de trabalho, nós primeiro vamos contar o intervalo entre jornadas. Depois vamos acrescentar o repouso semanal remunerado. Isso resulta que entre 2 semanas de trabalho, no final de uma semana até o início da outra, nós temos que ter 35 horas. 11 horas do artigo 66 e 24 horas do artigo 7º, inciso 15. Então imagine que o empregado deixou o trabalho no sábado meio-dia. Ele só pode voltar na segunda-feira depois, aliás, só pode voltar ao trabalho depois de pelo menos 35 horas. Aí você tem que fazer a conta. Muito bem. Vamos ver a jurisprudência do TST sobre a matéria, de início ao OJ 355, que estabelece o seguinte: o desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas, previsto no artigo 66 da CLT, acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no parágrafo 4º do artigo 71 da CLT e na súmula 110 do TST. Devemos pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional. Então, foi o que eu disse anteriormente. No caso em que o empregador não respeita o intervalo de 11 horas, haverá efeitos e eles serão os mesmos do parágrafo 4º do artigo 71, ou seja, pagamento do período suprimido com acréscimo de 50%, hoje a título de indenização. A súmula 110 do TST, vocês abram aí. Nós já falamos sobre ela, nós já apresentamos, se não me engano, a súmula 110, mas o texto dela é o seguinte: no regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas
com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional. Aqui é o seguinte, mesma lógica. Se o trabalhador está em turnos ininterruptos de revezamento e entre 2 semanas não houve o respeito ao intervalo de 35 horas, por que 35? 11 mais 24. Também no revezamento, se não houve respeito ao intervalo, o efeito é do 71, parágrafo 4º. No caso dos domésticos, vejam aí o artigo 5º da Lei Complementar 150, artigo 15 da Lei Complementar 150, sem maior distinção de impacto. Veja, por favor, lá na Lei do Emprego Doméstico. Outro intervalo importante, usual, recorrente, que tem gerado importante debate no direito brasileiro, é o repouso semanal remunerado previsto na Constituição, artigo 7º, inciso 15. A Constituição estabelece que o empregado tem direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Pois bem, como é que nós vamos caracterizar o descanso semanal? Primeiro, sempre deve haver pelo menos 24 horas de repouso semanal remunerado. O remunerado nós vamos discutir daqui a pouquinho no próximo item dessa letra C. Então, a primeira característica é mínimo de 24 horas de descanso. A segunda característica é que toda semana, um dia pelo menos, deve ser destinado ao repouso. Então, toda semana tem que haver repouso semanal remunerado. Com relação à sua concessão, vejamos a OJ 410 do TST, que estabelece o seguinte: viola o artigo 7º, inciso 15 da Constituição, a concessão do repouso semanal remunerado após o 7º dia consecutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro. Daqui a pouco nós vamos ver como se dá esse pagamento em dobro, mas já adianto que, no meu entendimento, e aí é uma discussão em torno dessa OJ, se ela teria a melhor redação, eu entendo o seguinte: se o 7º dia trabalhado suprime, portanto, o repouso semanal previsto, esse 7º dia será pago em dobro. A minha compreensão, se ele trabalhou 6 dias consecutivos, quando ele iniciar o 7º dia, que deveria ter sido o dia de descanso, ele receberá em dobro esse 7º dia. A OJ 410 dá margem a uma interpretação de que o 8º, porque diz após o 7º dia consecutivo de trabalho, mas eu posso pensar em após o primeiro minuto do 7º dia de trabalho, é a melhor interpretação, fiquemos com ela. Mas se trabalhei 6 dias seguidos e o 7º fui trabalhar de novo, então esse 7º dia será pago em dobro. A próxima característica é complicada, porque fixa um direito constitucional, social, fundamental, mas que gera mera preferência. E é complicado isso, porque a Constituição diz que o repouso semanal remunerado será concedido preferencialmente aos domingos. O preferencialmente não disse obrigatoriamente. Durante algum tempo eu tive uma interpretação de que essa norma constitucional era vazia de sentido porque não obrigava. E uma norma trabalhista que não obriga, ela sugere. E uma norma trabalhista que sugere, e nada é a mesma coisa. Mas depois revi meu argumento, revi meu conceito, revi meu posicionamento e entendo o seguinte: somente extraordinariamente, excepcionalmente, nos termos da lei e ou da negociação coletiva, o repouso será concedido em outro dia que não seja o domingo. Então vamos. A regra geral é que o repouso semanal remunerado será no domingo. Exceções devem ser fundamentadas em norma jurídica. Pode ser a lei municipal, pode ser lei estadual, pode ser lei federal, pode ser acordo coletivo de trabalho,
Pode ser convenção coletiva de trabalho, pode ser sentença normativa. Mas não pode ser da cabeça do patrão, da vontade do patrão. Eis o preferencial da norma constitucional, a melhor interpretação, diferentemente daquela que eu tinha antes. Então tá, para exigir que alguém trabalhe no domingo, tem que haver lei permitindo. No caso dos domésticos, há previsão no artigo 16 da Lei Complementar 150. Então essas são as características do descanso semanal. Como eu disse, e aí vem a parte mais complexa, esse repouso semanal, ele em tese, juridicamente, ele é remunerado. E cabe a nós a exata compreensão de como se dá essa remuneração nos termos da Lei 605 de 1949. Procurem essa lei aí. Vejam aí que é uma lei de 1949, uma lei bastante antiga, então, lei número 605, mas que a reforma trabalhista não achou que fosse velha, né? Anacrônica. Mas vamos lá. Às vezes é porque ela atende muito bem o patrão, é por isso que eles não mexeram com ela. Bom, qual que é a primeira compreensão? O descanso semanal, como nós vimos, ele sempre tem que acontecer, pelo menos uma vez por semana. E ele tem que ter pelo menos 24 horas, mais as 11 do último dia de trabalho na semana, 35, mas o repouso em si tem que ter 24 horas, tem que acontecer toda semana. Mas, para que esse descanso seja remunerado, há requisitos. E os requisitos estão no artigo 6º da Lei 605. Ou, como hoje melhor se interpreta, há um requisito. Artigo 6º. Não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente seu horário de trabalho. Então, o que nós temos? Direito ao descanso, todos têm, uma vez por semana. Acontece que há situações em que esse descanso não será remunerado. Por quê? Porque o critério para a remuneração é que tenha havido trabalho em todos os dias previstos na semana. Vamos imaginar que o empregado faltou na quarta-feira, injustificadamente, e que o seu dia de descanso remunerado estava previsto para o domingo. O que vai acontecer? Ele faltou na quarta injustificadamente e ele vai folgar no domingo porque já era o dia de descanso dele. Mas esse domingo não será remunerado. Ele mantém o dia de descanso legal, previsto, contratual, que era o domingo dele. Ele vai ter o dia de descanso. Ele faltou na quarta-feira. Obviamente, ele não vai receber a quarta-feira, porque se ele não foi, se ele não prestou o trabalho, não tem contraprestação. E, além disso, ele não vai ter a remuneração do repouso semanal naquela semana. Por quê? Porque o critério, o requisito, é trabalho sem faltas injustificadas. Muito bem. O parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 605 de 49, ele estabelece quais são os motivos que o empregador, ou melhor, quais são os motivos que o empregado poderá apresentar como justificativa para a sua ausência. Vocês vão ver no parágrafo 1º do artigo 6º e principalmente no artigo 473 da CLT, que há um rol de motivos. Basta que o empregado comprove a ocorrência de qualquer um, dos motivos justificados para a ausência, que aí não haverá nem a perda do dia de ausência e, obviamente, não haverá a perda da remuneração do repouso. Vamos pegar só um exemplo do 473 para não ficar lendo tudo aqui, porque não é o caso.
cumprir as exigências do serviço militar. Alistamento militar, numa quarta-feira, o empregado não foi. Ou adoeceu, tem atestado médico, não foi. Ou foi doar sangue, comprovadamente, com atestado, não foi. Um dos motivos do 473 ou um dos motivos do artigo 6º, parágrafo 1º, tanto faz. Provou, justificou. Ele recebe a quarta-feira como se tivesse trabalhado e recebe normalmente a remuneração do domingo, que é o dia de descanso. Agora, faltou injustificadamente qualquer dia da semana, tá, gente? Existe uma lenda urbana do direito do trabalho que o desconto ou o não pagamento do dia de descanso é só se você faltar segunda ou sexta. Nada disso. Qualquer dia. Não cumpriu a semana de trabalho, não tem o dia que você faltou e não tem a remuneração do descanso. Se a falta não for justificada. Se for justificada, nós nem vamos considerar para nenhum efeito essa ausência. Muito bem. Tá certo. E qual é o valor do repouso? Esse é o problema. O valor do repouso tem previsão no artigo 7º da Lei 605. Eis o problema, porque para a grande maioria dos trabalhadores, nós vamos ter o intervalo, aliás, o repouso semanal remunerado já inserido no salário normal. Quando o governo federal fala que o salário mínimo é R$ 1.045, por exemplo, já nesse valor, infelizmente, minha dúvida sobre constitucionalidade dessa prática, mas, de fato, nesse valor já está incluído o valor do repouso semanal remunerado para o empregado mensalista ou quinzenalista. A regra do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 605 de 49, que eu peço a vocês para que acompanhem comigo. Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do empregado mensalista ou quinzenalista, cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal, ou cujos descontos por falta, sejam efetuados na base do número de dias do mês ou de 30 e 15 diárias, respectivamente. Na grande maioria dos contratos de emprego, então, o que nós temos, gente? Atenção, tem um cálculo chato aqui. Vamos imaginar que o salário do trabalhador seja R$ 2.000, exemplificativamente. Ou R$ 3.000, exemplificativamente. Nesse valor do salário mensal, já está incluído, por força de lei, o valor do repouso semanal remunerado. Então, esse empregado não vai ver esse repouso destacadamente no contra-cheque, porque aquilo ali para ele tudo é salário. Então, quando é que ele vai saber o valor de um repouso? Quando ele perder o valor. Porque haverá um débito, haverá um desconto no salário. Né? Por quê? Como eu disse, vamos imaginar que ele faltou numa terça-feira. Não justificou, não falou nada, só chegou lá para trabalhar na quarta normalmente, disse nada para ninguém. Beleza. Obviamente, aquele dia que ele faltou, se ele não prestou o trabalho, ele não vai receber contraprestação. Certo, gente? Beleza. Então, se ele não foi trabalhar na terça-feira, se o salário dele é 3.000, vamos supor que o valor de um dia de trabalho dele seja R$ 100. Se ele não foi trabalhar, quando ele recebeu o contra-cheque dele, vai lá. Salário menos R$ 100, que é a falta. Faltou, não recebeu R$ 100 de um dia. E o que é que vai acontecer? Domingo ele vai folgar normalmente, é o dia de folga dele. E aí no contra-cheque virá mais um desconto de R$ 100. Por quê? Ele perdeu a remuneração do descanso e essa remuneração já estava nos R$ 3.000 previstos. Então naquele mês ele vai receber R$ 2.800.
existe mais uma lenda. O empregado fala assim, olha, não falta não, porque para cada dia que você faltar, esse dia é descontado em dobro. Não, não é não. O que é descontado depois é a remuneração do repouso. Vamos ver que não é em dobro? Esse mesmo trabalhador, ele faltou na terça, faltou na quarta. O que vai acontecer? Ele não vai receber 3 mil, ele vai receber 2.800 de salário. Né? Porque se ele não foi trabalhar 2 dias, e um dia dele vale 100 reais, ele perdeu 200 reais. E o que vai acontecer mais? Ele vai perder mais 100 reais, porque ele perdeu a remuneração daquele domingo, daquela semana que ele faltou terça e quarta. Vamos imaginar que o sujeito é folgado. Ele faltou terça, quarta, quinta. Sexta-feira ele chegou lá e não falou nada com ninguém. Perguntaram por que faltou, falou que faltou porque quis, que estava afim, que não quis trabalhar. Bom também. Menos 300 reais, 2.700. Porque se ele não trabalhou 3 dias, ele não recebeu 300 em relação àqueles 3 dias. E mais, ou melhor, e menos 100 reais para ele em relação ao domingo da semana que ele faltou terça, quarta, quinta. Salário naquele mês, R$ 2.600. Certo aí, gente? Isso para quem recebe salário mensal ou quinzenal. Em relação aos demais trabalhadores que não são mensalistas ou quinzenalistas, nós vamos ter que fazer umas contas. E é o que costuma complicar a vida da gente, né? Nós vamos usar elas que elas não são muito complicadas, não. Bom, mais ou menos. Vamos voltar para o artigo 7º. A linha A. Para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou mês, há de um dia de serviço, computadas as horas extraordinárias prestadas. Na verdade, aqui para quem trabalha por dia ou semana, né? Porque o quinzena ou mês já está incluído por força do parágrafo 2º. Então, quem trabalha por dia, empregado, seletista, cuja base de cálculo é o dia. Exemplo, pedreiro. Pedreiro, ele contrata trabalho por dia normalmente. Para facilitar a nossa vida, digamos que a diária dele seja 100 reais. Na verdade é mais, né, gente? Só para facilitar a nossa vida. E que ele trabalhe de segunda a sexta-feira. Quanto ele vai receber de remuneração no final da semana? 500 reais de segunda a sexta, mais 100 reais da remuneração do domingo. Sábado, para esse pedreiro, é dia útil não trabalhado e não remunerado. Então ele vai receber 600 reais. Trabalhou 5, recebeu 6. Esse é o que recebe por semana ou dia. Para os que trabalham por hora, a sua jornada normal de trabalho, computadas as horas extraordinárias. Esse é o trabalhador horista. Se a jornada ordinária é 8 horas, no final da semana, no repouso semanal, eu vou incluir mais 8 horas no pagamento. Para os que trabalham por peça ou tarefa, o equivalente ao salário correspondente às tarefas ou peças feitas durante a semana, no horário normal de trabalho, dividido pelos dias de serviço efetivamente prestados. Esse aqui é o trabalhador por produção. Se produz mais, ele ganha mais, e aí eu calculo depois o seu repouso semanal remunerado. Imagine que ele tenha recebido 500 reais de produção naquela semana, e que ele tenha trabalhado 5 dias naquela semana, só para facilitar a nossa conta, né, gente? Ele terá, além disso, mais 100 reais a título de repouso semanal remunerado. Mesma lógica para os empregados em domicílio. Nós vamos pegar a produção do trabalhador em domicílio na semana e dividir por 6. Por que sempre por 6? Porque no trabalho em domicílio, normalmente o empregador não sabe quantos dias teve o empregado de trabalho efetivamente naquela semana, diferentemente da linha C, em que o trabalho se dá no estabelecimento do empregador. Leiam essa regra do artigo 7º com atenção, leiam a doutrina, porque ela explica tudo bonitinho, direitinho, e façam os exercícios referentes a esse. Nós já vimos anteriormente que o valor das horas extras será integrado à base de cálculo do repouso semanal remunerado. Inclusive, a explicação desses valores nós já fizemos em tópico oportuno.
De qualquer modo, as horas extras integram a base de cálculo do repouso semanal remunerado, nos termos da súmula 172 do TST. Para os domésticos, vejam a Lei Complementar 150, artigo 2º, parágrafo 3º, não há distinção. Com relação ao comissionista, nós já vimos a súmula 27 do TST, que determina para o comissionista, que é aquele normalmente vendedor do comércio que recebe por comissão, nós já vimos que o valor do repouso semanal remunerado também será calculado para ele. De qualquer modo, veja aí a súmula 27 do TST, que é simples. Muito bem. O problema agora, para que a gente possa encerrar, é quando o empregador não observa o dia de descanso. Então vamos imaginar que ele, empregador, previu que o descanso daqueles empregados dele seria concedido sempre aos domingos. E aí chegou no domingo e falou assim, olha, não vai ter jeito de descansar esse fim de semana porque estamos chegando perto do Natal e vocês vão trabalhar. Domingo também a prefeitura liberou, tem uma lei que me autoriza, e eu vou exigir trabalho no domingo. Nos termos do artigo 9º da Lei Complementar, do artigo 9º da Lei 605, esse dia, as horas trabalhadas nesse dia, elas serão pagas em dobro, sem maiores complicações. Nos mesmos termos, a súmula 146 do TST, que vocês devem observar aí depois. Fato é o seguinte, o repouso era para ser concedido no domingo. O patrão mudou de ideia e falou assim, olha, não vou conceder repouso no domingo. Vocês vão trabalhar 7 dias ou mais seguidos. Esse 7º dia, que era o dia previsto para o descanso, será pago em dobro. Tantas horas quantas forem trabalhadas serão pagas em dobro. Agora, se a folga estava prevista para o domingo, o descanso semanal remunerado, e o patrão resolveu antecipar e conceder em outro dia, ele concedeu no sábado, na sexta, na quinta, tanto faz. Olha, senhor empregado, previsto aqui que seu domingo seria de descanso, mas eu vou te antecipar o descanso para quarta-feira. Feito, não tem problema, o descanso terá sido concedido. Não pode ficar sem conceder por 7 dias ou mais. Quando o descanso tem que coincidir com o domingo? Para os comerciários, para os trabalhadores no comércio, por força de lei específica, um domingo a cada 4 semanas. Então, o empregador concede na primeira semana um dia qualquer, sábado, sexta, quinta, quarta, terça, tanto faz. Na segunda semana, o dia que ele quiser. Na terceira semana, o dia que ele quiser. Na quarta semana tem que ser domingo. Sempre tem que haver um dia por semana para descanso remunerado. E uma vez por mês esse descanso remunerado coincidirá com o domingo, para os comerciários. Para os demais empregados, um domingo a cada 7 semanas. Por fim, vejam aí a Lei Complementar 150, artigo 2º, parágrafo 8º, que trata do repouso semanal remunerado dos empregados domésticos. Com isso, nós terminamos aqui os 3 primeiros períodos de descanso. Na próxima oportunidade, nós veremos o último período de descanso, que é o período de férias. Muito bem, muito obrigado, um abraço, até logo.